Olá, nesse vídeo nós vamos ver como utilizar os GPIOs como pinos de entrada e saída geral, certo? Nesse arquivo aqui main.h nós podemos ver algumas definições de GPIO. Pino A0 temos conectado um botão, nós declaramos como PB1, e nos pinos de PD12 a PD15 a placa da Discovery possui 4 LEDs, aqui definidos como LED 1 a 4, ok? No main.c é gerado uma função para inicialização dos GPIOs, certo? Quando vai se configurar um GPIO, necessita-se primeiro habilitar o clock do periférico, certo? Em segundo lugar, escrever no registrador o valor do GP que se deseja para o GPIO, caso ele seja uma saída, configurável como uma saída, certo? E por último, configura-se o GPIO como uma saída de fato, ok? Então aqui nessas primeiras linhas aqui, 156 a 158, a gente tem as funções que habilitam o clock de GPIO, certo? GPIO A, onde está o push button, PB1, GPIO D, onde estão os 4 LEDs, e GPIO H, onde estão os cristais, certo? O cristal de 8 MHz para o oscilador de alta velocidade e o cristal de 32 kHz para RTC. Na linha 161 usa-se a função Hall GPIO Write Pin para colocar esses pinos de GPIO em nível baixo. Na interface de configuração automática foi-se configurado que o nível desses pinos desejado inicialmente seria o nível baixo. Então, antes de configurar o pino como saída, no caso, após o reset, os GPIOs desse microcontrolador são todos configurados como entrada. Escreve-se no registrador de saída o nível baixo 0. Para configurar o GPIO de fato, utiliza-se essa função aqui, Hall GPIO Init. Ctrl clique em cima do nome da função e eu vou direto para o ponto onde a função está sendo definida ou declarada. Hall GPIO Init, ela recebe 2 parâmetros. O primeiro deles é uma estrutura, tá? GPIO TypeDef, onde vão todos os parâmetros necessários para se configurar o GPIO. E o segundo é o GPIO Init TypeDef, tá? O Init TypeDef é a estrutura com os parâmetros necessários para se configurar o GPIO, tá? E o GPIO TypeDef é a porta do GPIO que se deseja configurar, se é o GPIO A, GPIO B, GPIO C. Então ele escreve aqui como sendo GPIO X. Voltando para onde se é configurado. Primeiro, a interface configura o pino do push button, o PA0, tá? Então, GPIO Instruct Pin, PB1 Pin, modo, entrada, GPIO Mode Input, Pull, sem configuração específica de pull, nem resistor de pull up e pull down, nem open drain, nem dreno aberto, que são configurações específicas de GPIO. Então ele coloca aqui na função do Hall GPIO Init a porta do GPIO onde tem o push button. No caso, foi utilizado declarado um nome específico para a porta onde tem esse botão, e ele está sendo utilizado aqui nessa ocasião. E a gente passa a estrutura, certo? Logo em seguida é realizada a configuração dos LEDs, tá? A declaração dos pinos é realizada de uma forma tal que você pode usar esse tipo de estrutura para configurar várias saídas ao mesmo tempo, saídas ou entradas ao mesmo tempo, caso elas estejam na mesma porta. Então a gente está configurando da porta PD
12 até a porta PD15, todo mundo como saída. Então eu posso entrar com todos esses valores aqui para o LED ao mesmo tempo, usando a operação OR, certo? Por que isso é possível? Porque o número do pino está codificado com a posição do bit dentro da palavra, dentro da variável de 16 bits. Então, o LED, o porta D0 é equivalente ao bit 0 da palavra que a gente associa a essa estrutura. Então, se o bit 0 vai para nível lógico 1, quer dizer que a gente quer configurar a porta D0. Se o bit 15 vai para nível lógico 1, quer dizer que a gente tem que configurar também a porta D15. E dessa forma a gente consegue configurar vários GPIOs ao mesmo tempo, tá? de uma vez, caso eles estejam na mesma porta, no caso é o GPIO D. Na função main, primeiro chama-se uma função chamada callInit, tá? Ela é responsável por inicializar o SysTick, que é um timer de tempo real utilizado para temporizações. SystemClockConfig é a função que configura todos os clocks do microcontrolador para seus valores configurados, no caso, no arquivo .ioc, ok? Para o caso desse projeto, 168 MHz de operação da CPU e alguns barramentos operando todos na velocidade máxima. Depois ele chama a função de configuração do GPIO, que a gente acabou de analisar. E por último vem o trecho onde a gente coloca o nosso código. Certo? Como eu pretendo utilizar o arquivo .ioc novamente na próxima oportunidade para configurar novamente os periféricos do microcontrolador, eu vou utilizar as regiões indicadas pelos comentários. Então o que eu posso fazer aqui? Primeiro vamos ler o GPIO, certo? Como é que eu faço essa leitura do GPIO? Existe uma função que é chamada RAW-GPIO readPin, certo? Eu posso utilizar essa função para fazer a leitura do valor do GPIO. Ok? Como é que eu faço sei o valor que está o pino do GPIO quando eu faço a leitura? Olhando aqui o comentário de cabeçalho da função, eu posso ver aqui que ele retorna um tipo GPIO pin state, ok? Se eu for lá verificar esse tipo GPIO pin state, é simplesmente GPIO pin set, GPIO pin reset, 0 ou 1. Então eu posso criar uma lógica aqui onde eu faço a leitura do botão. Se o botão estiver no nível lógico alto, eu posso associar o valor desse botão para ligar um LED. Caso o GPIO esteja no nível lógico 0, eu desligo o LED. A função para escrever RAW-GPIO write-pin. Os parâmetros de entrada, a porta, certo?
pino. E o estado, se eu quero 0 ou se eu quero 1. GPIO pin 7 ou GPIO pin reset, se você preferir utilizar os nomes que são declarados no tipo GPIO pin state. Aqui ele vai para o nível lógico 1. Então, do jeito que eu criei o código, se eu pressionar o botão, a LED vai acender. Se eu deixar de pressionar o botão, o LED vai apagar. Como é que a gente testa agora se o código está funcionando? Existe uma coisa, uma ferramenta chamada ferramenta de depuração ou de debug. É o que a gente vai ver no próximo vídeo.